Olá, minha gente, tudo bem? Então, estou passando brevemente para comentar uma temática dissertativa, né, que eu passei recentemente para a turma de ensino médio. E a temática foi a seguinte: as doenças autoimunes no século XXI, né? Então, eu pedi para que os alunos falassem sobre, citassem também dentro do texto, como argumento de autoridade, falassem um pouco de Macabeia, né? Primeiro, o aluno deveria apresentar a temática. O que são doenças autoimunes? Que são aquelas doenças em que o próprio organismo, as células de defesa do organismo atacam o próprio organismo, né? Em vez de defender, elas atacam. Algumas dessas doenças, elas podem ser pioradas com a alimentação errada, né? Uma alimentação, vamos dizer, desequilibrada, uma alimentação que não nutre. E algumas doenças são até, como essas doenças não são muito explicadas, então se estuda, se questiona que algumas dessas doenças surgem em decorrência de uma má alimentação. Então, o aluno deveria apresentar bem essa temática, né? Logo. Então, o que seriam doenças autoimunes? E também destacar um aspecto relevante, porque essas doenças elas são tão presentes na atualidade, né? Então, obviamente, ele ia fazer aí o contraponto com a alimentação de hoje em dia. Como as pessoas se alimentam, essa alimentação rápida, né? Os fast foods, né? Isso tudo, os enlatados, tudo isso facilita a problematização da boa alimentação, né? Que se problematize a alimentação, melhor dizendo, que as pessoas não têm uma qualidade de vida que deveriam ter no que diz respeito aos hábitos alimentares. Daí eu pedi para que os alunos nos argumentos citassem Macabé. Então, no desdobramento do texto, o aluno poderia citar como essa personagem ela se viu então em determinado momento tão adoecida e associar isso aos hábitos alimentares dela. Olhem bem, Macabea, protagonista do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, é uma pessoa que é retratada por Clarice pelos seus hábitos alimentares bem, assim, vamos dizer, desequilibrados, né? Errados mesmo. Porque Macabea se alimentava com cachorro quente e refrigerante na hora do almoço, tomava café requentado. Então você vê que ela é assim caracterizada, como ela é uma pessoa que não tem tanto amor próprio, vamos dizer, uma pessoa que não se era uma pessoa que não se conhecia tão bem, que não se amava, né? E tinha realmente uma baixa autoestima grande. Você compreende que Macabea ela fica doente também por esse, vamos dizer, principalmente por esses hábitos alimentares, né? No decorrer do texto, o médico diz a Macabea que ela está doente, ela tem tuberculose. E aconselha a Macabea a se alimentar com comidas caseiras. Ou seja, você observa aí, você entende que o médico está dizendo a Macabea, mude seus hábitos alimentares, né? Com certeza você vai ficar pior ou você fragilizou o seu sistema imunológico por causa dos seus hábitos alimentares. É isso que a gente entende, na é verdade. Então eu pedi para os alunos citarem como elemento argumentativo Macabea. No entanto, o aluno deveria utilizar outros argumentos, né? Um aluno citou Hipócrates. Hipócrates disse: deixe que o alimento seja o seu remédio e o remédio seja sua. Deixe que a alimentação, melhor dizendo, seja o seu remédio. E o remédio é a sua alimentação. Quem falou isso foi Hipócrates. Bem, Hipócrates quis dizer o quê? Que se você tiver uma boa alimentação, você evita ficar doente, consequentemente tomar um remédio. E se você se alimenta bem, seria como se você estivesse se nutrindo, né, tomando um remédio, cuidando do seu corpo, né? Isso é a verdade, de fato. E o aluno deveria então fazer o desdobramento dessa temática, segundo o viés que os argumentos que ele poderia utilizar são vastos, né, na verdade, porque ele poderia falar aqui do surgimento das doenças autoimunes, como as pessoas hoje em dia que não consomem, não podem mais consumir leite, que anteriormente consumiam, ou o glúten. Você vê que tem já prateleiras nos supermercados, né? Gluten free, né? Ou os produtos sem leite, né? Que nós não vimos
isso tão claramente em anos passados, mas hoje é é constante, é notório, né? E as pessoas já procuram, precisam, porque desenvolveram intolerâncias, desenvolveram alergias. Então, isso tudo é decorrente de uma alimentação, né, que não é adequada, uma alimentação não saudável. Também o aluno poderia desenvolver aqui a questão da manutenção das pessoas que têm doenças autoimunes. Uma má alimentação piora bastante essa falha, vamos dizer, no sistema imunológico, né? Há alguns artigos, eu não vou precisar aqui mas há alguns artigos que falam que as doenças, vocês podem pesquisar, recomendo, as doenças autoimunes, elas surgem por causa da má alimentação, né? Porque não é exatamente como precisar, por que surge, porque, de onde aparece uma doença autoimune, né? Um dos questionamentos é que ela surge por causa da má alimentação. Elas surgem, né, as doenças autoimunes. E alguns estudiosos até falam que as doenças autoimunes elas podem ser atenuadas ou até podem desaparecer com uma boa alimentação. Então veja o poder, né, de se comer bem, de fazer escolhas saudáveis, né, de se evitar alimentos processados, muitos corantes, né, conservantes. Tudo isso tem que ser abordado no texto, claro, de uma maneira sintética, né, bem amarrada, por assim dizer, encadeada, para que você chegue então à intervenção. Na intervenção, você tem que ter muito cuidado, porque algumas vezes o aluno, isso é uma temática boa, uma temática simples de se trabalhar, mas às vezes o aluno puxa para a questão da conscientização. É importante que cada um se conscientize e faça escolhas saudáveis. Mas fica vago, entende? Como é que a pessoa vai se conscientizar? Como é que ela pode se conscientizar? Isso tem que ser melhor trabalhado. Então, o que é que nós poderíamos falar aqui na intervenção? Nós poderíamos falar da importância do Ministério da Saúde, melhor dizendo, até da educação mesmo, né? A educação envolve tantas coisas, mas especificamente o Ministério da Saúde, na questão de utilizar os meios que se tem, os recursos que se tem, né, para colocar em vigor, por exemplo, a Política Nacional de Alimentação, certo? O PENAM, tá bem? Também nós temos um guia, minha gente, nós temos um guia, o Brasil tem um guia alimentar para a população brasileira, inclusive é indicada pela OMS, tá certo? Então, neste guia se fala, né, das questões básicas relativas a uma boa alimentação, aspectos básicos, do que tem que se valer, né? É uma orientação, está disponível, viu, para todos podem observar, né? Podem pesquisar. Um aluno colocou um aspecto que eu achei bem relevante, ficou bem interessante na intervenção dele. Ele falou sobre o Ministério da Cultura, em parceria com o Ministério da Educação, da Saúde, perdão, e citou outros meios também, né, por meio de campanhas e orientação. Eu achei bem interessante essa questão do Ministério da Cultura. Ele explicou bem, porque é cultural também escolhas, né? Tem um aluno meu que visitou foi visitar um país. E aí ele falou que só se comia fast food, né? Manhã fast food, tarde fast food, à noite fast food, o dia todinho. A cultura deles é essa. E aí, claro, que você vai ver o surgimento da obesidade, que é uma das problemáticas que poderiam ser trabalhadas aqui, não é isso? A obesidade, ela é o início para o desenvolvimento de várias doenças, né? Então, é uma temática excelente. Eu estou, assim, passando para pincelar aspectos básicos de como poderia ser desenvolvida essa dissertativa. Mas o que é que eu recomendo? Né? Que toda dissertativa, toda proposta dissertativa, que você faça um texto, preste atenção para ver primeiramente se a intervenção está de acordo com os seus argumentos, para fazer um fechamento cabal, fazer uma retomada. Né? Houve aluno que citou no início Macabea, começou logo falando dela, então no final deveria ter uma retomada. Né? Veja, eu vou pegar aqui uma redação de um aluno meu e vou ler o início dela e o final. Só isso, para poder vocês observarem como é importante essa questão da retomada. João Pedro colocou assim: a personagem Macabea, do livro A Hora da Estrela, contraiu tuberculose, muito provavelmente por causa da imunidade baixa decorrente da alimentação precária.
Aí ele continua, argumenta, mas veja, não vou ler todo o parágrafo inicial, vou para o final agora. Depois que ele apresentou argumentos, a intervenção dele que foi muito boa, muito plausível, ele colocou: assim as pessoas tornar-se-ão mais saudáveis e não terão o mesmo destino de Macabea. Entende? Então Macabea não ficou solta lá no início, né? Todo o texto o texto é emaranhado, né? Você não pode soltar palavras ao vento e depois não fazer retomada, fechamento ou levantar questionamentos que você não vá apresentar uma solução, certo? Então, é isso que eu gostaria de falar nessa temática de hoje, né? Sobre a alimentação, as doenças autoimunes no século XXI. Mas eu termino aqui o nosso encontro falando da importância da literatura, dessa apropriação dos textos literários, né? De se ler com atenção, de se procurar sempre tirar um proveito das leituras. E no que diz respeito à dissertativa, que todos, né, tenham uma atenção maior à intervenção. A intervenção é uma retomada dos seus argumentos, né? É um momento que você se apresenta e diz, olha, agora eu vou dizer como se resolve essa problemática. Então, eu tenho que ser, né? Deixa o avião passar. Então, eu tenho que ser bem clara, né? Eu tenho que ser bem óbvia nas informações, eu tenho que ser apresentada de maneira bem assim que possa não deixar dúvidas, né, brechas, que o avaliador possa ler e possa argumentar, isso aqui, não, você está falando do Ministério da Saúde, mas o Ministério da Saúde vai resolver esse problema por meio de quem? Qual é o agente, qual é o meio que ele vai usar, entende? Então, o aluno citou aqui que ele poderia usar os anúncios televisivos para colocar em vigor o guia alimentar para a população brasileira, né? Tornar conhecida a população a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, certo? Então, quero que vocês deem uma atenção a mais a esse aspecto. Continuem com boas leituras, continuem produzindo, porque quem faz um bom texto é quem sempre escreve, certo? Quem sempre escreve, quem sempre se esforça, quem sempre produz o texto, independente de acertar ou errar. Se você errar, você corrige, você vai então, né, ajustando o seu texto e vai adquirindo competências para se tornar um excelente produtor de textos. Tá bem? Um abraço, espero que tenha sido útil. Até o nosso próximo encontro.